Olá, boa noite a todos e a todas, sejam muito bem-vindos. E hoje é um dia especial porque estamos mais uma vez com uma edição da nossa série de lives Lideranças em Foco. O objetivo dessas lives é contribuir um pouco por meio da experiência de vida dentro da gestão de pessoas, da liderança, com outras pessoas que também são líderes ou que pretendem desenvolver a sua liderança ou também que pretendem ingressar nessa carreira de gestão e aí necessariamente envolve gestão com pessoas também. E a nossa convidada especial de hoje é a Renata Guedes. Ela é gerente de parceiro dos negócios, vai contribuir aqui também com o nosso bate-papo, com essa troca de experiência e conversar um pouquinho do ponto de vista dela, da experiência dela, sobre liderança. Então, sejam todos bem-vindos e bem-vindas mais uma vez. Aproveitem para compartilhar com amigos, com outras pessoas que possam se interessar por esse tema. Fiquem à vontade também para fazer comentários, fazer perguntas, tanto para mim como para Renata, e na medida do possível a gente vai acompanhando aqui e vai contribuindo também com o conhecimento, com essa partilha, com essa troca, ok? Então, vamos convidar aqui a Renata para fazer parte dessa nossa live com a gente. Olá, Renata, boa noite, seja bem-vinda. Olá, Wendel. Boa noite. Boa noite a todos. Tudo bem com você? Muito obrigado desde já a tua disponibilidade, abrir um espaçozinho na tua agenda, que eu sei que é bastante corrida. E numa sexta-feira à noite, que é um horário para descansar, ainda está aqui participando dessa live com a gente. Imagina, Wendel. Eu que agradeço a oportunidade, o espaço para a gente trocar e, eventualmente, a gente compartilhar aí feitos, aprendizados, enfim, esses pontos. Muito bom, muito bom. Essa é a ideia. Essa série de lives que a gente está fazendo é de contar um pouco do lado humano, né? Da experiência de vida de cada um. Então, aqui nós temos gestores de áreas diferentes, de empresas diferentes, com histórias completamente diferentes, com tempo de experiência na gestão e na liderança também diferente. Eu acho que essa é a ideia. É a diversidade que torna ainda mais rico esse nosso bate-papo, para aproveitar aqui e tratar um pouquinho desse tema que, para mim, há muitos anos já me interessa, me atrai muito essa questão da liderança. Mas mais do que a gente está falando aqui sobre teorias da liderança, é falar da prática da liderança. E nada melhor do que falar da prática da liderança com quem é líder, com quem é gestor, com quem está nesse dia a dia, né? Então, acredito que todo mundo que já passou por essa experiência na vida, que passa, que está passando, ou que está iniciando a sua carreira, ou que já está há algum tempo, com certeza tem muita coisa aqui para compartilhar. Então, esse é o nosso objetivo. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Quem quiser compartilhar essa nossa live aí com amigos, com pessoas que possam se interessar pelo tema. E, Renata, primeira pergunta que eu tenho para você, eu geralmente faço essa primeira pergunta para todos os convidados, mas é claro que no nosso bate-papo aqui, fica totalmente à vontade. Outros temas, outras questões podem vir naturalmente de acordo com essa nossa conversa fluida, né? Mas, do seu ponto de vista, de acordo com a sua experiência, Renata, você acredita que todas as pessoas, ou seja, todo mundo tem capacidade de ser líder, de liderar? Capacidade sim, Wendel. Capacidade sim. Eu acho que, assim, algumas pessoas têm mais facilidade, sabe? Já nasce com alguma habilidade mais natural, mas acho que capacidade sim, porque eu acho que a liderança é uma habilidade que a gente pode desenvolver, né? Ninguém nasce sabendo necessariamente, né? Mesmo com graduação, com formação, com estudos, você pode aprender,
Então, acredito sim na capacidade de que uma pessoa ela pode se desenvolver, ser um líder cada vez melhor. Também acredito nisso, senão não estaria trabalhando com desenvolvimento da liderança, né? Com certeza, com certeza. Mas quando você falou aí de formação também, você acredita que, claro, assim, de acordo com o que você conhece, é muito distante ou não a experiência ou os aprendizados que a gente tem na academia, na faculdade, na universidade ou no curso, para o dia a dia, claro, dependendo da equipe, dependendo da experiência, dependendo da empresa. Você acha que é uma distância muito grande ou não? Olha, tem alguma distância, Wendel. Eu acho que com muita coisa na vida, só a prática mesmo, só a experiência, eu acho que até não é à toa, né, que a gente fala daquele conceito de aprendizagem 70, 20, 10, porque só na prática mesmo, para a gente exercitar algumas questões, né, você implementar, você leu, o que você ouviu, o que você estudou. Então, acho que a prática realmente ela incrementa muito, sabe? Quando você está vivendo ali, vida real, tudo é para além da. Claro que a teoria, os estudos, a academia, tudo isso ajuda, complementa, mas acho que ver de fato, eu acho que ela é fundamental e muitas vezes ela ensina muito mais. Dizem, né? Às vezes aprende pela dor, muito Sim. mais fácil pelo conselho, né? Pela experiência, então só a gente vivenciando mesmo. Acho isso bem pertinente. Minha visão, tá, ainda. Não, com certeza. E isso daí é que é importante, né? Na minha experiência, eu percebo isso também. Tem uma distância considerável entre a teoria e a prática. Claro que, dependendo da formação, do curso, da faculdade, da universidade que você faz, pode ter mais experiências, pode ter mais, mas mesmo assim, quando você vai para o mercado de trabalho, quando você assume uma função de gestor ou de liderança numa empresa, numa organização, a dinâmica aquela coisa viva é completamente diferente, né? E aí é por isso que muita gente diz que a liderança não pode ser treinada nem ensinada, ela pode ser desenvolvida, como você mesmo falou no início, né? Tem pessoas que talvez já tenham algum dom, alguma facilidade, e tem pessoas que podem ser desenvolvidas, mas o desenvolvimento em si, ele se dá principalmente por meio da prática, né? Claro que quanto mais o líder investe no seu autoconhecimento, sim. Porém, se ele faz isso durante a sua vida profissional, durante as suas experiências vividas à frente de uma equipe, né, por exemplo, ele vai fazer essas associações, esses aprendizados muito mais vivo, né? E acredito que é isso que você tem feito, né? Também você investe muito também no seu desenvolvimento. Com certeza, Wendy. Você estava falando assim, estava até lembrando de formação, né? Que eu tenho uma formação de administração, então eventualmente a gente tem cadeiras. Fiz pós em gestão de pessoas, até conversando, assim, não adianta, você não tem isso, né? Teoria. A vida real está falando de pessoas, né? Falar de equipes, falar de atendimento. Tudo isso envolve pessoas. Então não tem essa receita de bolo, essa forma mágica que a gente tem guias, a gente tem referenciais, né? Isso tudo ajuda Sim. muito. Mas você lidar, né, na prática é bem diferente. Eu acho que é o que enriquece de fato, né? Você vivenciar, experienciar aquilo ali é onde você consegue aprender e assimilar. Acho que é até melhor. Pois é. Pessoal, fique à vontade para comentar, fazer perguntas também para mim ou para a Renata. A gente vai tentar responder na medida do possível. Aproveito para compartilhar essa live com outros amigos também que possam se interessar pelo tema. Renata, duas perguntas em uma, tá? Você, quando era criança, o seu maior sonho era ser gestora, era ser líder. É isso mesmo ou não? Ou seja, você desejava ser gestora, você desejava ser líder, você sonhava com isso, isso era uma meta, um sonho, algo que você queria realizar. E, como eu disse que são duas perguntas e uma, né? Porque essa talvez seja mais rápida de você responder. E a segunda é, em que momento se deu a virada de chave? Talvez quando você assumiu a sua primeira posição de liderança, ou se você foi convidada, de acordo com como isso apareceu para você,
em que momento foi a virada de chave, se é que teve essa virada de chave, de você perceber, poxa, tudo que eu aprendi, tudo que eu estava fazendo trabalhando, o que eu vou fazer agora é completamente diferente, que é lidar com pessoas. Engraçado, você falou isso de sonho. Não, nunca tive isso em criança, nada disso. Zero, zero passava pela minha cabeça, mas eu vou dizer que eu estaria mentindo se eu dissesse que em um determinado momento da vida você não almeja, você não planeja, você acha que você vai estar assim com X anos, você vai estar, né, com esse patamar de vida, CEO, executiva, com a família, com, assim, você tem vários aspectos, Sim, né, imaginários, e quando você vai para a faculdade, vai para a vida real, você ouve, aí chega aquela idade que você planejou lá atrás, você fala assim, tá bem diferente do que eu tinha, né? Vamos ajustar a rota, vamos repensar. Então, assim, de forma mais objetiva, era um sonho seu? Não, nunca foi sonho, até muito pelo contrário. Até quando eu entrei para essa empresa, né, era até um ponto que eu lembro do meu pai falando, como você não tem essa ambição? Eu falei assim, não, eu não tenho essa ambição de ser gerente, sabe? Para mim, o trabalho está muito bom da forma como está aqui. Mas aí linka, né, com a virada de chave um pouco, porque foi oportunidade. Foi um pouco do contexto, né, de enxergarem um potencial que eu acho que nem eu mesmo em mim, e eu abracei a oportunidade, né? Abracei porque tinha um pouco de mim ali que falava, uai, por que não? Né? Por que não tentar? Por que não exercitar? Até em tentar entender, né, em que medida aquilo não era será que era algum receio de achar que eu não dava conta, que eu não seria reconhecida por isso? Enfim, mas aí diante de abracei e como tudo assim que eu faço na minha vida, eu acho que é um ponto que é bem bacana porque eu sempre coloco muita determinação, né? Eu acho que é responsabilidade que a gente com que a gente abraça as coisas assim, eu acho que faz muita então compromisso meu e nisso com aquilo com que eu me comprometi, eu pretendo fazer o meu melhor, né? Então a virada de chave também, sendo mais objetiva, eu acho que veio quando num contexto mesmo no trabalho eu me vi ali, né? Então, a minha gerente, né, ela precisou assumir um outro compromisso e, eventualmente, eu me vi dando conta de tudo aquilo ali, né? Eu era a substituta. Então, por um contexto, eu fiquei à frente. Quando eu vi o que eu atendia, a coordenação pela qual eu era responsável, ela virou 8 áreas de atendimento, né? O que eu não tinha de equipe, eu passei a ter uma equipe muito grande. Passei a ter, na época, a gente tinha relação com o prestador de serviço, então, quando eu me vi dando conta de tudo aquilo, eu falei assim, uai, então eu tô aqui, sabe? Então eu tenho que continuar respondendo, todo esse time aqui tá contando comigo. Então acho que ali foi, eu acho que tem alguns momentos que a chave vira, sabe? Acho que não foi só um. Eu acho que aham. tem alguns momentos assim que isso aflora ou vem à tona por algum motivo. Mas eu acho que esse foi o mais marcante que tá me vindo agora nesse momento. Interessante você dizer que talvez de forma gradativa, né, em vários momentos, porque você, de alguma forma, quando a sua gerente, né, a sua superior, tinha que se ausentar, muitas vezes você tinha que assumir, né? Eu passei por experiência parecida, né, das 3 oportunidades em empresas diferentes que eu fui líder. Na primeira, né, na minha primeira experiência profissional em cargo de liderança, antes disso, eu era colocado para substituir também o meu gerente geralmente quando ele viajava ou entrava de férias. Eu via isso como uma coisa muito natural. Eu não pensava em ser líder, não pensava em ser gestor. Eu pensava assim, poxa, eu estou contribuindo aqui com a equipe, substituindo o meu gerente enquanto ele está ausente, e tudo bem. Você não imagina o que está acontecendo, porque, de alguma forma, isso na maioria das empresas, tem gente olhando para você, tem gente observando você, e o que eu não sabia é que ele estava me testando, na verdade, ele estava me experimentando também, né? Porque uma coisa que eu sempre digo para as lideranças, né? E a gente aprende, a gente escuta muito isso, que o bom líder é aquele que desenvolve líderes, né? Que prepara substitutos, que prepara pessoas, ou seja, que desenvolve pessoas de uma forma geral, para crescer, para se desenvolver, para realizar seus sonhos. Seja dentro da equipe ou noutra equipe, seja dentro da empresa ou fora da empresa, né? Então, e aí, nem todo mundo quer ser líder, mas naquela equipe, pelo menos um ou mais almeja ou pensa nisso
a gente como líder e tem talvez até a responsabilidade de identificar esses potenciais e começar a se desenvolver. Então, quando você fala disso, a minha primeira experiência também, eu lembro, foi muito gradativa e foi assim, sem mais nem menos, agora você é gestor. Ah, que legal. Cai no seu colo, em alguns momentos, assim, opa, e aí, vamos? Exatamente, exatamente. Ó, o H. Guedes RJ, eu não sei exatamente qual é o nome dele específico, né? Mas está comentando aqui: o maior aprendizado da vida é a convivência do dia a dia com as pessoas, o entendimento e a administração das diferenças. Eu acho que isso aí é o maior desafio da vida, em todos os setores, é a convivência, né? E a liderança, como a gente estava falando no início, de forma prática também, né? Verdade. Isso aí é meu pai, Wendel. Ah, olha aí, sabedoria. Sabedoria. Já, já comentando aqui. Deixa eu ver se tem mais outros comentários. Pessoal, vocês comentem também se o áudio e o vídeo também tá ok, se também tá bom, tanto o meu como o da Renata também, tá? Renata, então, o que te motiva a ser líder hoje? Ai, eu acho que são duas coisas, Wendel. Eu acho que é um desafio comigo mesmo, né? Porque eu até falo que foi um intensivão, né? Tudo que eu não aprendi aí em alguns anos de estrada, de caminho profissional, eu desenvolvi e aprendi muito, muito, estando à frente de um time, respondendo, né? Estando à frente do time, mas na verdade por trás ali, deixando eles tocarem tudo aquilo ali. Então, não tem nem como mensurar o meu crescimento profissional e pessoal diante disso, né? Mas, para além disso, também o que me motiva, né, não só comigo, é saber que de alguma forma, assim, eu deixo um legado ali nas pessoas, sabe? Eu contribuo de alguma forma, ainda que às vezes não seja tão palatável, tão quantificável, mas saber que você contribui, isso para mim também é muito gratificante. Então, me motiva mesmo essa jornada, essa empreitada, esse desafio de estar à frente aí como líder, mesmo há tão pouco tempo. Uhum. E, de alguma forma, você observa isso nas pessoas, na equipe, né? Por meio de resultado de desenvolvimento, resultado de entrega, ou até por meio de feedback, ou não? Ah, sim. Eu até falo assim que eu acho que lá no espaço que a gente tem já mudou um pouco, né? A gente tem teve algumas reestruturações, isso muda um bocado, mas e muda a equipe, muda o contexto, mas eventualmente ficam ali algumas pessoas, acho que isso favorece também um pouco da nossa cultura. E psicologicamente seguro, onde todo mundo fica muito à vontade para colocar as coisas, eu acho que isso é muito também reconfortante. Até porque tudo isso começou um pouquinho antes da pandemia, né? Então ainda teve esse desafio de, mesmo virtualmente, tem pessoas que eu não conheço, vou continuar a conhecer porque já mudou Poxa, fisicamente, né? É claro que sim, essa ela claro. muito a gente, mas sim, a gente percebe o feedback, percebe também. Algumas vezes não é tão claro, né, como às vezes a gente gostaria, então isso também é um desafio, a gente aprender ali, perceber ali os sinais, perceber, né, observar bem o time, mas é bem gratificante, sabe? Apesar de desafiador, assim, também o líder tem um trabalho que muitas vezes a gente fica muito sozinho, né? É um trabalho que muitas vezes a gente tá ali com as nossas dores, não que a gente não possa expor, tem um ambiente que eu também sou de falar muito, sou de conversar muito, não tem muitos segredos, assim, com o pessoal, mas eventualmente você precisa segurar muita coisa, você precisa conter ali, ou pelo menos dosar a forma como você coloca isso também, né? Para não passar com aquela carga de emoção, para não passar com aquele viés, algumas incertezas e aquilo deixar o ambiente ainda um pouco mais turbulento, né? Que eventualmente já é. Mas é bem assim, a jornada de crescimento eu acho que vale muito, sabe? E como que você vai plantando as sementinhas ali também. Até porque onde eu atuo, né, é um RH, né? RH de parceria com o negócio. Então, o RH parceiro do negócio, ele é uma área que ele justamente assessora as lideranças. Então, você vê também que o seu trabalho contribui. Claro que tem líderes assim que são super desenvolvidos, já tem
esse olhar, cuidam dos seus times, né? Desenvolvem, tem esses pilares da liderança, de desenvolver, de ser um coach ali do time, de inspirar a equipe também, não só para além do resultado, né, das entregas ali da gestão. Então, você vê que com, né, com seus feedbacks, com a sua atuação, com a sua reflexão, você e o time, né? Não sou só eu, até porque eles ficam muito mais na linha de frente do que eu. Então, isso é muito bacana, sabe? Você vê e apoiar, assessorar aquelas pessoas, a lidarem também com questões. Geralmente, isso é muito gratificante para mim, né? E você falou de pandemia, Renata. Pandemia, me fala um pouquinho da tua experiência. Como é que você lidou? Isso foi um desafio para todo mundo, né? Aliás, para todo mundo literalmente, no mundo inteiro, né? E para várias lideranças que eu estava fazendo e continuei depois da pandemia também, processo de coach, e muitos líderes falaram um pouco das dificuldades de lidar com a equipe, de acompanhar a equipe, de perceber a equipe, de se comunicar para a equipe. Como foi para você, né, em termos de desafios e aprendizados, na pandemia, estando à frente de uma equipe? Wendel, foi engraçado porque, assim, a liderança mesmo, né? Mas não com essa responsabilidade de líder, mas liderar mesmo veio na pandemia. Então, acho que eu estou reaprendendo a ser líder nesse novo formato que está desenvolvendo e trabalhando aí do contexto do híbrido. Mas na pandemia, eu acho que eu fui muito feliz com o time que eu tinha também. Né? Eu tinha um time já muito maduro. Claro que foi desafiador, claro que não foi fácil aquele contexto de incerteza de 15 de março, uma segunda-feira de 2020, todo mundo sai da notebook. Eu lembro bem. 15 de março de 2020 ou 16, agora eu não lembro de cabeça o dia, mas era aquele que nem 11 de setembro de 2001, todo mundo lembra. Foi o 16, foi quando eu, na empresa que eu estava também assumi enquanto o gerente estava de férias. Todo mundo lembra onde estava, era aquele contexto de certeza, pega o notebook, vai para casa, nem todo mundo tinha notebook, era aquela confusão. Ah, não, pandemia, né? Isolamento 15 dias, um mês, né? E quando você vê assim, não vai ser um mês. Né? Estão especulando aí 2 meses. Antes de abril, como assim antes de 30 de abril a gente não volta assim? Né? Então, trabalhar naquele ambiente de incerteza no mundo e todo mundo reaprendendo. Reaprendendo não, né? Todo mundo aprendendo, porque até então na empresa não tinha trabalho. Sim, claro. Né? Então, a sua casa virou seu coworking, né? Para os lares aí que dividem com cônjuges, família, filho, pai, não importa. Virou um coworking, assim, generalizado. Você aprender a introjetar a rotina. Então, foi um trabalho, assim, que realmente exigiu um freio no momento. Vamos organizar tudo, porque eu acho que antes da gente estar inteiro para o trabalho, a gente tem que estar inteiro com a gente. Né? Então, era todo mundo cercado de dúvidas, né? De um contexto, o que é isso, o que está acontecendo. Você saía na rua, era um deserto, todo mundo isolado dentro de casa, depois veio máscara, enfim. Então, realmente precisou ali um olhar atento. Eu acho que foi aí quando a gente conseguiu construir esse ambiente de segurança, sabe? De todo mundo ali se dar as mãos e ver, tá, beleza. Tá, mas como, desculpa interromper, mas como você fez isso? Como você, pensando em todo esse contexto que você acabou de descrever, pensou assim, o que eu vou fazer com a equipe agora para gerar esse ambiente de segurança? Então, como eu estava falando, é porque eu falo muito. Então, se deixar, realmente eu vou. Não, fica tranquila. Tenho até hoje uma pessoa que ela não tá mais na equipe, mas ela era assim, meu braço direito, ela tinha muito esse olhar também, ela ajudou muito, até pela área que ela estuda, né? Ela faz psicologia, então ela ajudou muito a gente ter esse olhar e a gente estruturar a levar isso para a equipe, né? Então teve alguma reunião que a gente organizou mesmo para trabalhar, não sei se todo mundo conhece, né? Talvez conheça de uma outra forma, o que a gente chama de círculo de influência, né? Então, assim, no contexto ali de questões, de tudo que está ali ao nosso redor, o que está no nosso âmbito, né? O que eu consigo, de alguma forma, agir, né? Me fugiu agora a palavra. Mas, assim, tá no meu âmbito de decisão, eu consigo, eu decido agora estar aqui nessa live, né? É uma escolha minha. O que eventualmente eu não consigo decidir, mas de alguma forma eu consigo influenciar, né? E eventualmente o que eu nem consigo decidir nem influenciar, eu preciso aceitar. Então a pandemia era algo muito claro, a gente não tinha com quem brigar,
A gente não estava posto aquele contexto, né? A decisão da companhia era todo mundo, era da companhia. Tudo. Então, a gente assimilar, né? Assim, mas isso, ok, a gente já sabe. Mas é o que eu falo sempre, são aqueles conceitos, assim, um pouco óbvios, mas que às vezes a gente acaba deixando de lado. Então, a gente precisa resgatar algumas coisas até para a gente ter conforto. Então, assim, gente, ok, né? Ok, a gente não vai conseguir mudar esse contexto. É o que a gente tem. O que a gente está considerando esse contexto que a gente está, né, forçadamente em teletrabalho? O que a gente faz com o nosso melhor trabalho, com o nosso melhor tempo? O que é o nosso corpo ali de atuação, né? E eventualmente no âmbito da influência, o que a gente consegue trocar, agir, discutir mesmo, para a gente de alguma forma conseguir influenciar o contexto. Então acho que aquilo ali foi uma virada de chave, né? Naquele contexto de dar Legal. uma com a equipe, da gente repaginar e ter essa segurança entre a gente, como um time, né? Como uma família, como uma equipe coesa. Legal, legal. Uma rica experiência, pelo que você está falando, com certeza. Ó, aqui a gente tem um comentário, eu acho que deve ser algum muito conhecido seu pelo sobrenome, Francisco Orlando Guedes, dizendo que orgulho, tá? Que fofo. E tem um outro comentário aqui do André Santos, na verdade é uma pergunta, eu acho que é uma pergunta bem interessante e está dentro do que você está falando, né? Como engajar e manter o foco da equipe em um ambiente tão VUCA, que chama mundo VUCA, né? Que é volátil, dinâmico, ambíguo, que foi potencializado desde a pandemia. Eu acho que é um pouco do que você já falou, mas se você quiser complementar. Boa pergunta, André, porque eu acho que realmente é um desafio que a gente tem de engajar, né? Acho que a motivação está sempre dentro de cada um, né? Mas como líder, ali, a gente tem esse papel também de estimular. Então, engajar é um exercício constante da gente estar ali. Então, acho que, assim, isso passa um pouco por a gente conhecer as pessoas, né? Se conhecer, mas, assim, dentro do possível, dentro desse contexto que a gente vive, conhecendo cada um e, eventualmente, ajudando a lidar, fazendo com que as questões façam sentido para as pessoas também, né? No momento que a gente consegue trazer esse sentido, trazer esse propósito, eu acho que isso contribui para que o time, as pessoas como um todo, até a nossa volta, né? Às vezes a gente fala de liderança, pensa no de liderança no ambiente corporativo, mas acho que isso extrapola, né? Eu acho que isso Não. vai para o pessoal como um todo. Então, às vezes, assim, as pessoas, a gente engaja pela gente, pelo exemplo, né? Eventualmente tem alguma identidade e as pessoas se aproximam, se identificam com você e aquilo de alguma forma vai contribuindo naquele contexto. Não sei se vai dizer. Renato, oi. Não, não Ok? sei. Ok, ok, mas Ah, tá vendo. fui também com outras percepções. Sim, 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 claro, mas aqui a ideia é essa, é trazer um pouco da tua experiência, do teu ponto de vista mesmo. Quando você fala de levar para o pessoal, eu pensei em outra questão também. Porque você já deve ter passado por vários programas de desenvolvimento também, né? De auto se desenvolver. Eu faço, atendo muito, principalmente gestores e líderes em processo de coaching, a gente vê o quanto que o pessoal influencia no profissional. Em que sentido? As crenças, as emoções, a visão de mundo do ser humano em si, logicamente, influencia no seu gerenciamento dentro do papel de líder. Isso é óbvio e a pessoa que está aberto para isso e que se trabalha com isso, seja com coaching ou com qualquer outra forma de autoconhecimento e autodesenvolvimento, tem isso com mais clareza, com mais consciência, até para saber identificar, separar e ser cada vez mais assertivo, que eu acho que esse é um dos principais desafios do líder, é ser assertivo também, né, ao lidar com a equipe. Porém, para você, eu queria fazer a pergunta ao contrário. Se na sua percepção, tudo isso que você teve que passar, que passou e está passando como líder, se de alguma forma isso influencia, esse desenvolvimento influencia também um desenvolvimento ou um olhar diferente para o seu pessoal. Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Eu acho que sim, porque isso, assim, para mim, né, para mim, a forma de ver a vida, de enxergar,
a- as coisas como um todo, eu acho que passa muito por autoconhecimento, né? Estava até falando hoje mais cedo numa reunião, acho que é muito importante a gente se autoconhecer, né? Saber ali, como você trouxe, né, das crenças, dos valores, em que medida aquilo está influenciando a gente, julgamentos, limites nossos, né, potencialidades, assim, você ter um conhecimento de si mesmo como um todo, no sentido mais amplo, acho que isso é muito importante. Realmente tem N ferramentas, né, para a gente trabalhar isso. Você falou do coach, a gente já fez coaching também, né? Programação neurolinguística, terapia, assim, livros, podcasts, acho que tem tanta coisa que ajuda, né, a gente a se conhecer e, assim, como que você vai contribuir, como que você vai, de alguma forma, exercer um trabalho, né, com pessoas, se você tem dificuldade até com você mesmo, entender, né, até se você quer estar ali, naquela posição. Se isso é claro para você, naquela posição, naquele Sim. relacionamento, naquele jantar, sabe, assim, quantos nãos eventualmente a gente derruba, porque às vezes a gente não está sabendo ali reconhecer os limites. Então, eu acho sim que isso contribui, eu acho que é fundamental, antes de qualquer coisa, a gente se autoconhecer, né? Isso é primordial, na minha visão. Sim, sim, sim. Eu, João Martins, falou aqui para você, que linda. Compartilhando aqui outra reflexão que eu estava tendo enquanto você estava comentando lá atrás, no início, e eu anotei aqui para não esquecer, porque eu achei bem interessante. Você disse que é gestora, gerente do parceiro de negócio, ou seja, na área de RH, de recursos humanos, e que dá apoio a outras lideranças, né? Dentro Uhum. da empresa que você atua. E aí me veio a curiosidade, como é todo esse desafio de ser líder e apoiar outros líderes? Isso ajuda ou atrapalha? Wendel, eu acho que dosar ajuda, sabe? Porque eu acho que muitas vezes a gente acaba, assim, tudo é o equilíbrio. Dá para exigir que você seja o supra-sumo, a referência, uma vez que você não é. Eu também estou nesse processo de construção. Então, acho que isso é bacana. Então, é algo bacana para mim, no sentido que você até aprende com as outras pessoas, sabe? E ao mesmo tempo, aquilo é tão dinâmico, sabe? É algo tão vivo. Então, acho que é positivo, sabe? Então, é uma cobrança, mas uma cobrança saudável, né? Que é um como se fosse uma competição com você mesma, né? Uma competição de desenvolvimento, você olhar para trás como você era, como você pode ser. Quantos clientes, né? Eu já vi que tem um aqui que assim são inspiração mesmo, né? São referência de atuação na forma como lida com a equipe, como inspira, como engaja, como trabalha, né? Então acho que isso tudo para mim soma, sabe? Tem um pouquinho de cobrança, mas é só de forçar mesmo, aumentar a régua, aumentar ali o sarrafo, né? Mas aí gera alguma empatia você na posição de líder quando o líder chega com as dores para solicitando seu apoio? Gera, gera, gera. Só que, assim, o mais desafiador é quando eventualmente, mesmo gerando empatia, né, até por questões assim, você é o RH, você é o RH da empresa. Então, o fato de você ter empatia não quer dizer que muitas vezes você não precisa seguir com as decisões que a companhia está tomando e você está ali representando. Sim, Então, é um claro. papel que muitas vezes a gente precisa, com cuidado, sempre, em qualquer relação, em qualquer comunicação, colocar isso. Mas Uhum. gera empatia. Acho que o meu trabalho, principalmente como um todo, ele é muito baseado nisso, né? A gente não tem rotina nenhuma. Cada solicitação, cada troca é tudo muito vivo. Porque cada pessoa, cada problema, cada questão que chega é algo particular, né? É muito excepcional. Então é um desafio. Mas gostoso. Maravilha. O pessoal está comentando aqui. A Carolina Braz diz: aí, que maravilhosa, Rei. O Francisco Guedes disse aqui, ó, trabalha há 50 anos e há 45 como gestor e líder de equipe. Olha, eu acho que o Francisco já pode ser meu próximo entrevistado, tá? Quero um contato dele. Posso falar? O que mais me marcou? Saber que a mente e o coração devem estar abertos para novos aprendizados diariamente. Olha aí, já está compartilhando os aprendizados dele. Que maravilha. Obrigado aí, Francisco,
Entre em contato comigo, Francisco. Depois eu vou pegar seu contato aí para entrevistar você aqui também, tá? Com certeza aí tem história para contar com a gente. Nosso querido amigo aí, conhecido Luciano de Almeida, Ah, passando para prestigiar essa grande gestora e esse amigo querido, grande amigo. E a Carla Grandelli. Tive o prazer de trabalhar com a Renata e ela não é só uma excelente profissional, como uma pessoa muito querida por todos à sua volta. Desejo cada vez mais sucesso e prosperidade para ela. Agora, se você quiser comentar os comentários, gente, que delícia, que gratificante, Wendel. Não esperava isso, não. Muito gostoso. olha aí. Não tô conseguindo ver, gente, porque é muita informação. A pessoa nunca fez live, então, assim, Pode deixar comigo. que gostoso, Carla. Que prazer, satisfação realmente. Quando eu entrei na empresa, assim, eu trabalhei diretamente com a Carla e, assim, não tem como, você aprende com todo mundo, sabe? Assim, ela foi uma grande mestra para mim no trabalho que a gente atuou diretamente na época. Que gostoso. O Lu, nem se fala, o Lu é meu mentor. O Luciano, né, que Aham. tá de férias e tá aqui. Como é importante a gente ter um mentor, né? Eu tenho uma mentora também. Ele é meu mentor. Eu falo para ele, ele diz que não, mas ele é assim. Então, é um mentor com quem a gente pode contar, que a gente se inspira, né, que tem ali uma experiência, tem uma bagagem que contribui. Tem, né, essa questão mais formal, mas tem a troca também do dia a dia. E o meu tio também, assim, nossa, uma pessoa de referência e inspiração, então com certeza acho que ele tem muito considerando a jornada dele. Faço contato, sim. Então, quero entrevistar seu tio e quero entrevistar seu mentor. Já saiu. Legal, legal. Que maravilha, que maravilha. Então, pessoal, fique à vontade aí para fazer perguntas, contribuir, comentar também, compartilhar a live com outros. Só clicar aí no aviãozinho do Instagram, com outras pessoas que possam ter interesse também. Bom, Renata, com relação a ações de desenvolvimento, claro, cada gestor, dependendo da sua carreira, você citou aí coaching, terapia, podcast, livro, palestras, cursos, treinamentos. Desses, quais você já fez? Quais os que você acha que valeu a pena? Quais os que você recomendaria? Claro, considerando que cada gestor, cada líder é diferente, né? É diferente. Também tem o processo de cada um, né? Mas eu acho que o coach e a terapia, para mim, foram os mais marcantes. Porque pegar achando que vai trabalhar um objetivo no coach, você identificar outro, né? Você partir para uma raiz e você entender ali questões, até pela forma do coaching que a gente fez, né? Que era o coaching sistêmico, então era algo que contribuiu muito no meu processo de autoconhecimento, né? Entender, mapear, ter aquilo muito claro para mim, isso foi muito enriquecedor. E a terapia também, né? Porque o processo ali de troca, você vai falando questões, você vai. Às vezes era um bate-papo, mas quando você vê, você identifica ali causas, né? Você identifica crenças. A PNL também foi assim incrível. O curso de PNL que eu fiz assim foi maravilhoso. Você entender, você conhecer ali parte do que compõe, do que influencia, né? Como seus valores, como suas crenças, sua identidade, como que você é guiado por isso. Então são assuntos que me interessam muito, né? E que você linka muito também consigo, né? E você eventualmente também tem esse recurso para você ter um olhar mais atento no outro. Então, são ferramentas que eu recomendo, assim. Só que o coach, a vantagem, né, que eu vejo, assim, é você tem um retorno, uma aplicação um pouco mais imediata, né? Até pela proposta, que é algo bem interessante para quem quer trabalhar um objetivo mais claro, né? Quer se desenvolver em algum ponto mais específico. Legal, legal. E eu sou prova viva, né, de ter acompanhado o seu processo de coach, né, e do quanto você se desenvolveu. E é muito interessante, né, o que aconteceu com você não é raro acontecer com outros clientes de coach, que entram com um objetivo e no meio do processo, caramba, eu estou percebendo que o que eu estou buscando, o que eu estou descobrindo é muito mais, né? Eu acho que isso é que é legal, quando a gente trabalha com coach sistêmico, que dá essa visão, essa percepção do ser humano como um todo, né? Considerando tudo o que está à sua volta, todos os sistemas que você faz parte, isso faz muita diferença. E o quanto você
se desenvolveu e está desenvolvendo e aplicando, né? E aqui está agora contando aí um pouco da sua história, compartilhando com a gente. Muito bom mesmo. Parabéns. Obrigada, isso é um reconhecimento mesmo, né? Saber que você é um especialista em desenvolvimento de líderes e ter essa percepção é bacana. Feliz. Ah, gratidão. Mérito seu, com certeza. Falando sobre feedback, né? Eu acho que isso é outra etapa fundamental para todo aquele que trabalha, que quer desenvolver a sua liderança. Como é a sua experiência de feedback? E, claro, sem citar nomes, mas se você puder compartilhar alguma história diferente, curiosa, interessante, o que gerou aprendizado em termos de feedback, né, com você, com pares, com superiores, com a equipe, mas como você lida com feedback e se tem alguma história para compartilhar? Então, primeiro que eu acho que eu tenho... O Emanuel está mandando um abraço de Lisboa para você. Querido. Outro, gente, que delícia. Feedback, assim, eu acho que... falando, que eu acho que de alguma forma eu tenho facilidade para receber. Gosto, assim, eu acho que eu sou movida a feedback e geralmente as pessoas que eu mais confio, certo? Eu acho, né, que eu dou essa abertura, seja espontaneamente, eu não tô, sabe? Principalmente no trabalho, inteiro, né, para meu gerente, para equipe, para cliente, né? Assim, eu acho que a gente tem que ter sempre a oportunidade de ajustar a rota, sempre que possível, né? Então, né, para melhorar. Então, vamos trocar, vamos ter a oportunidade de saber, né? Vamos ver como que a gente pode implementar e melhorar isso. Então, eu sou a favor sempre dessa conversa muito... Busco espaço aberto, pelo menos eu acho que eu dou essa liberdade. Em relação a dar feedback, realmente, assim, falar, eu amo dar feedback, sabe? Porque eu acho que é um estigma, porque nem todo mundo tem essa abertura, né? É algo que a gente vem construindo para naturalizar isso, né? É uma percepção daquele momento. Então, a gente está conversando ali sobre um contexto, sobre algum acontecimento, algum fato, e aí feedback como um todo, né? Até eventualmente a gente tende a pensar que feedback é mais o lado negativo de um fato. E assim, feedback o tempo inteiro, eu falo isso com o time, assim, eu busco feedback constante, porque na empresa a gente tem os momentos que são mais estruturados de feedback. E para mim não dá para ser só. Eu até tenho meu caderninho de que eu, né, eu registro algumas questões do time. Eu identifiquei a oportunidade, porque, voltando ao que você falou, né, o meu primeiro feedback foi desastroso, sabe? Achei Por que eu. quê? Hã? Por quê? Como foi? Eu acho que foi pelo contexto, era o primeiro que eu estava dando, a pessoa estava saindo da empresa, né? Então, O primeiro feedback que você estava dando para eu alguém. estava. Sim. Desculpa, se eu não fui clara. O primeiro feedback eu estava dando para a pessoa, ela estava saindo da empresa, então foi algo ali para mim que me marcou muito, sabe? Aquilo me abalou, aquilo me sugou energeticamente, porque Poxa. a reação da pessoa tinha um contexto dela estar saindo, então aquilo foi muito pesado e não foi um feedback tão positivo, considerando aquele contexto que ela estava ali. Então, acho que ajudou um pouco, né, da minha imaturidade, da minha falta de experiência, porque por mais que eu tivesse me preparado, né, tendo sido pontual, calibrando ali as palavras, calibrando, reconhecendo também, deixando muito claro que aquilo não era a trajetória e caminhada dela na empresa, que aquilo ali se referia àquele ano, uma série de questões, mas assim, foi muito rebatido, né? E ali eu não tinha maturidade, não tinha experiência para conseguir contornar aquilo, né? Eu não vinha trabalhando ao longo do ano anterior e aquilo ali fosse ser só um fechamento. Então aquilo me gerou muito aprendizado. Então, assim, eu tendo a me preparar muito mais, eu tendo a realmente olhar com muito cuidado, porque as pessoas realmente reagem de formas distintas, por mais Sim. calibre, por mais que você busque tratar, assim, colocar que é uma percepção sua, sabe? E eu sou muito aberta, eu negocio, eu troco, as pessoas, né, eventualmente se discordam de algum ponto. Vamos lá, vamos ouvir, vamos trocar, né? Assim, essa é a minha percepção. É o que eu tô vendo nesse momento, nesse ano, desse fechamento. Então, eu sou muito aberta, sabe, Wendel? Então, assim, eu não sou de ficar comprando briga. Se for para voltar, ok. Eu tive uma percepção, a pessoa me trouxe argumentos,
me trouxe pontos que eventualmente não estavam no meu radar, como já aconteceu, né? De eventualmente, mas teve isso, teve aquilo outro. Eu falei assim, isso aqui, né? O papel mosca não estava tão fresco. Foi por isso que eu passei a ter meu caderninho, né? Eu tenho um caderninho com Ah, legal, é legal. Boa dica, boa tenho o meu estratégia. caderno com os meus registros, registros da equipe, assim, por mês, sabe? Eu vou acompanhando ali os pontos, né? Tudo que aconteceu, tudo que eu consigo, né? Porque não dá para fazer isso diariamente, é muita coisa, mas eu faço Uhum. isso para além do feedback ali constante, porque realmente, assim, eu acho que as pessoas não necessariamente assimilam isso, né? Mas eu faço isso de forma muito frequente, né? O positivo e o não tão positivo, onde eu enxergo a oportunidade de ser melhor, de fazer diferente, de contribuir mais. Então, isso para mim é muito tranquilo. E, para além disso, eu busco me planejar para evitar que esse momento do feedback estruturado não seja algo tão pesado, tão assim, uau. E quando, Exato. até o desse ano, né, em relação ao ano passado, eu falei assim, gente, ainda bem que eu registrei. Ainda bem que eu, assim, porque as coisas fogem, né, quando a gente Sim, claro. Não tem como a gente gravar tudo. não tem. A memória, ela pega a gente acha que vai lembrar porque foi um episódio, foi um projeto, foi uma entrega relevante. Não fica. Claro que a maioria fica, mas muitos passam. Então, isso para mim é uma forma de me ajudar a ter esses momentos com a equipe como um todo, né? Mas eu vejo muito tranquilo ainda. Eu acho que a gente se preparando, a gente se planejando, a gente naturalizando. Eu acho que tem muito disso, né? O feedback vem muito como algo ainda muito pesado para algumas pessoas. Então, acho que a gente normalizar, tratar como. Claro que varia, né? Cada ser humano tem um entendimento, Claro, claro. forma de chegar o feedback, mas acho que a gente tem para isso mesmo, para desconstruir um pouco e ajudar para que seja algo construtivo para a pessoa, né? Para que ela possa refletir que eu estou ali naquele momento como gestora dela, como líder dela, para agregar, né? Não é agregar só para mim, agregar para ela, agregar para a empresa. Então, assim, pensa se faz sentido, né? Pensa se realmente vale refletir sobre isso de uma outra forma e, eventualmente, ajustar ali a rota. Via de regra, quando preciso, né, trocar isso, assim, me pareceram ser bem aceitos, né? Me pareceram ser assim, não, pode deixar, né? Vamos, né, pensar, vamos amadurecer. Então, vamos ver esse ano como é que vai ser. Eu acho que você falou uma palavra que eu acho que é importante nessa prática do feedback para um líder, principalmente para o líder, que é naturalizar. Naturalizar de forma assim, poxa, que seja uma coisa frequente, que seja uma coisa leve, que seja uma coisa natural. Poxa, parabéns, esse trabalho seu ficou muito bom por conta disso, disso, disso. Ou então, poxa, esse seu trabalho, o que você acha que pode melhorar? Eu percebo que talvez se a gente começar a fazer assim, assim, ou melhorar nesse ponto, ou seja, ser específico, ser claro, ser sincero, né? Quando você pesquisa feedback na internet, você encontra aí vários modelos, né? Feedback com quentinho, feedback SCI, que você fala da situação, do contexto e do impacto, feedback, modelo sanduíche de feedback. Eu, como eu sou professor de programação neurolinguística, né, de PNL, você já conheceu também, você já falou aí da PNL, eu acredito que o primeiro pré-requisito, o primeiro quesito para você querer dar um feedback para alguém é você tem uma intenção genuína de contribuir com o crescimento da pessoa? Se você tem essa intenção verdadeira, de coração, de contribuir para que o outro cresça, se desenvolva, claro, se ele quiser, tudo bem, você já está com o coração aberto, já está com a mente talvez até mais clara para dar um feedback. A forma como você vai dar, aí você vai praticar esses modelos que existem aí na internet e ver o que se adequa mais para você e para a pessoa, né? Agora, se a pessoa não tem esse interesse genuíno de querer contribuir com o desenvolvimento do outro, talvez não dê muito certo, talvez não seja muito bem aceito, talvez você não dê um feedback tão empático, tão sistêmico, tão respeitoso, né? Porque muitas vezes a gente só quer que o outro lide com a situação como eu lidaria. Isso não é ser líder, tá? Por quê? Porque ser líder é você acreditar e confiar no outro, que o outro vai fazer aquela tarefa, aquela missão, aquele processo
como ele, não como você. Depois, ou durante o processo, você pode acompanhar e dar feedback e até dizer que o seu ponto de vista, como você gostaria daquilo. Mas saber que aquele ser humano está num patamar, num nível ou num tempo de experiência diferente do seu, isso é respeito ao ser humano. Isso é ser líder, porque ser líder é desenvolver o outro a partir do outro, não é desenvolver o outro a partir de mim. É desenvolver o outro a partir da experiência do outro, a partir do ponto de vista do outro, a partir da visão do mundo de outro. Né? É isso que a gente trabalha na PNL, no coaching, de uma forma geral, que é justamente o que você falou que você está praticando muito bem. E essa sua dica eu achei fundamental, eu sempre dou essa dica em sala de aula também, de você fazer anotações, porque a gente não grava tudo, gente. Tem que fazer anotações, os meus feedbacks que eu recebo, os que eu vou dar, os que eu pretendo dar, sempre fazer anotação, e não só de crítica, né, mas fazer anotação de tudo. Poxa, naquele dia o Wendel fez um trabalho muito bem, se eu não dei a oportunidade de reconhecer ele, eu vou anotar aqui, porque no momento oportuno eu vou reconhecer, porque eu acho que vale a pena, e acaba sendo um reforço positivo, né. Eu acho que é tudo o que você falou, do aprendizado do feedback. Porém, tem que ter o interesse genuíno de realmente querer contribuir com o desenvolvimento do outro, porque senão... Eu acho que passa muito por isso que você falou mesmo, ainda, assim, é ser genuíno e a gente naturalizar. E, assim, à medida que isso é verdadeiro, é genuíno, você quer contribuir, você quer estar ali junto com a pessoa, e a pessoa também confia em você, porque também tem isso, né? É um processo de construção. Eventualmente, aquela relação, né, com o seu gestor, com alguém da sua equipe, por contexto de empresa, enfim, qualquer contexto que venha interferir, contribuir, você também está estabelecendo essa relação de confiança. Então, você fala genuinamente, quando você naturaliza esse processo, eventualmente tira muito desse peso, muito de esse momento de falou em feedback, todo mundo gela, assim, não acredita. Que não deixa de dar, né, frio na barriga, mas assim, é cuidado. É cuidado porque assim, é a forma como o outro vai enxergar, porque eu sei que eu recebo, sei que eu lido bem. Ah, mas você lida bem sempre? Não, alguns pontos mexem com a gente, mas assim, tá, como que a gente pode ajustar isso? Mas esse interesse genuíno, essa troca natural desse processo, eu acho que ela tem que ser constante, né? Para que isso não vire um peso na relação ali junto com a equipe. Pois é. E aí o nosso caro experiente aqui, Francisco Guedes, já compartilhou outra máxima. Ó, quem lidera pelo exemplo, que eu acho que isso faz parte de um bom líder, né? Liderar pelo exemplo, dá feedback com naturalidade. E é verdade, porque É, assim, é fluido, é natural, é espontâneo. E o outro sente, o outro percebe que é com respeito, que é com verdade, que é com sinceridade e com interesse de ajudar, de contribuir, né? é verdade mesmo. Que maravilha. Bom, agora vamos falar sobre conflitos, né? Já estamos até no finalzinho, talvez essa seja a última pergunta. Olha como passou rápido, tá vendo, Renata? Já A gente estamos acabando já. Não falei que ia ser rápido? a gente vai se envolver. O tema é muito interessante, principalmente quando a gente está vivendo ele literalmente, né? Então, só para a gente fechar então com essa última pergunta, acredito eu, com relação ao tempo, sobre conflitos. E aí, como você lida com conflitos, principalmente se você tiver alguma história que possa compartilhar aqui com a gente, sobre algum conflito que você teve, que você vivenciou, como você superou e o que aprendeu. Wendel, conflito. Não me recordo assim, não conflito, é tudo gerenciável dentro da equipe, né? Eu acho Sim. que é porque conflito também é um feedback, palavra, o peso, o olhar negativo, mas eu acho que assim, divergências, conflitos em relação a ideias, a forma de pensar ali, né, num trabalho, num projeto, numa discussão, isso acontece, e eu acho até que é muito saudável, né? Você ter um time Claro. equipe que está discutindo e aquilo é para realmente a gente amadurecer, né? A gente pensar, até repensar, né? Às vezes você acha que, né, uma ideia A é melhor e surgem outras, né? E você discutir aquilo, eu acho que é fundamental. Conflito, assim, de pessoas, felizmente eu ainda não passei,
por isso, né? Acho que também Nem pela... presenciou, nem ou não aconteceu com você em Não, outras equipes? apego não. Não. Assim, talvez experiência de cliente. Tô tentando puxar aqui pela memória, Wendel, mas assim, eu acho que é sentar e resolver. O Aham. líder evento, se isso acontecesse, né? Eu acho que assim, é uma equipe, é um ambiente de trabalho, né? E o conflito precisa ser tratado, é entender, né, os posicionamentos, entender o que está acontecendo, o contexto, e ser um facilitador para que aquilo ali se dissolva e consiga ter fluidez. Então, Uhum. não tem um caso prático para contribuir com a minha experiência, com a minha vivência e a forma como eu conduzi. Como você se vê daqui a, não sei, 5 ou 10 anos como líder? No que você ainda pretende evoluir mais? Ou uma outra visão de líder que você ainda quer aprimorar ou crescer para o futuro? Olha, eu quero ser uma líder, assim, que marque a vida das pessoas, sabe? Marque positivamente, que agregue, que inspire. Até acho que foi meu tio que falou, né? Liderar pelo exemplo, assim, que quando lembrarem de mim, né, por quem eu passei ali na trajetória profissional, que eu tenha contribuído não só para aquele contexto de ambiente de trabalho, uma pessoa que de alguma forma inspirou, que ajudou em algum aspecto, em algum desenvolvimento, né, que eventualmente os ajustes ali, as trocas tenham sido fundamentais para fazer a pessoa amadurecer, crescer, amadurecer é a palavra, mas assim, crescer, desenvolver algum ponto. Então, acho que se deixar plantada essa semente, como um todo, né? Eu, e eu ficaria bem feliz e desenvolver mais isso também para poder contribuir com as pessoas. Então, acho que seria um legado que eu gostaria de deixar introjetar na vida das pessoas por onde eu passei à frente diretamente ou indiretamente. E se você pudesse dar um recado para alguém que vai assumir pela primeira vez uma posição de gestor, de gestora, né, de líder, o que é que você diria? Wendel, eu acho que assim, até por mim, pela minha vivência, eu acho que é muito importante ter autoconhecimento e humildade. Eu acho que ter o autoconhecimento para a gente saber conhecer a si, saber o que a gente quer, o que a gente quer fazer diferente, de que forma a gente pode ajudar, se conhecer mesmo para a gente, de uma forma, conseguir também conhecer pessoas e ajudar no processo. E a humildade de conhecer, assim, ok, parte, ok, eu não sei, ok, eu estou no processo de aprendizagem, não é porque eu estou líder, eu estou hoje, né, nessa posição que eu sei mais. Não, eu não sei nada mais. Então, acho que, pelo menos comigo, esses dois aspectos foram fundamentais para que eu tivesse consistência, para que eu tivesse Legal. persistência, né, dedicação, para reconhecer, ok, isso é novo, hoje eu não sei, hoje eu não dou conta, vou continuar não sabendo um monte de coisa, mas ok, faz parte do processo e vamos fazer da melhor forma. Então, acho que autoconhecimento mesmo e humildade são características que extrapolam a liderança, mas acho que são aspectos bem bacanas para a gente ter em mente. Legal, para mim faz todo sentido também. Eu acho que ninguém é super-homem ou super-mulher. Um líder não tem obrigação de saber tudo, de resolver tudo, né? É para isso que tem uma equipe também. E o lado de querer se desenvolver, de se autoconhecer de uma forma geral e também assumir quando precisa de ajuda. Poxa, agora eu preciso de ajuda, né? E procurar a, um mentor, né, dentro da própria equipe, dentro da própria empresa, organização, como você falou, né, ou procurar uma terapia, um processo de coaching, um curso, um desenvolvimento, né, ou seja, saber que ninguém tem a obrigação de saber tudo. Porém, se você assumiu ou está para assumir essa função, é porque de alguma forma chegou para você essa missão, essa tarefa, né, esse desafio, né, porque alguém confiou, porque a empresa confiou, está confiando, e é uma maravilhosa oportunidade de desenvolvimento, né? Quem é líder é uma grande oportunidade de desenvolvimento. O H. Guedes RJ, eu acho que seu pai, né? Falando É, aqui, o equilíbrio é a base de tudo na vida. Muito orgulho. Olha aí.
Pessoal, estamos chegando ao fim da nossa live. Agradeço a presença e a participação de todos. Vai ficar gravada no meu canal no YouTube, aqui no Instagram também. Podem até, inclusive, assistir as outras lives que tem lá, com outros convidados. Teremos outros convidados também no futuro. Já estou convidando aqui oficialmente o Francisco para a próxima, quem sabe. E, Renata, muito, muito obrigado pelo teu tempo, pela tua disponibilidade. Foi muito rico. Eu acho que chegamos ao nosso objetivo de compartilhar aqui um pouco da tua vivência, do teu ponto de vista, da tua experiência. Para mim, foi muito gratificante. Cada vez mais feliz e alegre de ver também o seu grande desenvolvimento. E aqui tendo a oportunidade de compartilhar um pouquinho aí dessas vivências, dessa experiência com a gente. Então, muito, muito obrigado também. Wendel, eu que agradeço a oportunidade, o espaço, né, com toda a humildade aqui de trocar um pouco com você, que é tão referência naquilo que você faz e contribui muito com o desenvolvimento de outros líderes. Parabéns pela iniciativa, parabéns pelo espaço, porque realmente tem cada líder que passa aqui ou que já foi líder, né, não tem a sua visão e é muito rico, né? Eu acho que isso enriquece muito a gente identificar ali em um outro aspecto, normalizar algumas questões que eventualmente a gente tem para a gente como tabu. Então, obrigada demais pelo espaço, como sempre aprendo muito com você. Obrigada a todo mundo que esteve aqui, que contribuiu, que participou, que provocou. E é isso. Que Sucesso. bom, que bom. Tá bom, gente. Um beijão, um grande abraço. Até a próxima.